Amados, eu quero partilhar com vocês o texto que está em Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versos de 1 a 9. Marcos 14, de 1 a 9, peço que você acompanhe esta leitura comigo. E depois mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem, por favor. Dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser dado ou vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém? O contexto desta passagem está meridianamente claro. 2 dias antes da Páscoa. E a Páscoa, todos vocês sabem, era a maior festa de Israel. Marcava a saída histórica de Israel da amarga escravidão no Egito, apontando para a cruz, onde Jesus abriu a porta do nosso cativeiro e nos livrou verdadeiramente. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. E os romanos tinham medo de rebelião. É por isso que na festa da Páscoa, todo o aparato militar de Roma, que ficava em Cesareia Marítima, onde estava a casa do governador romano, se transferia para Jerusalém. Até mesmo o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, mudava sua residência oficial para Jerusalém durante a festa da Páscoa. Diz a Bíblia que 2 dias antes dessa festa, os principais sacerdotes e os escribas mancomunaram, orquestraram, planejaram a prisão de Jesus, traindo Jesus, para matá-lo depois da festa, depois que o povo tivesse ido embora. Entretanto, Mateus 26, que é um texto correlato deste, paralelo deste, nos informa que Jesus, 2 dias antes da Páscoa, disse para os seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. Em outras palavras, quando os homens pensam que eles são os protagonistas da ação, quando os homens pensam que eles estão no controle, quando os homens pensam que eles podem orquestrar contra Deus e contra o povo de Deus, eles estão apenas cumprindo uma agenda que o próprio Deus já estabeleceu. Quem está no trono é Deus, quem tem as rédeas da história é Deus, quem toma as últimas decisões é Deus,
Como nós já ouvimos nesse culto pelo pastor Jessé, quem tem a caneta na mão é Deus. É curioso que 10 quilômetros dali, onde as autoridades judaicas orquestravam a prisão e a morte de Jesus, na aldeia de Betânia, tem uma família preparando uma festa para Jesus. Jesus ainda hoje desperta sentimentos tão diferentes. Ele é amado por uns e odiado por outros. Ele é adorado por uns e rechaçado por outros. Vale destacar que este jantar ou esta festa que foi preparada para Jesus em Betânia acontece na casa de um homem cujo nome é Simão. A Bíblia não fala do sobrenome do Simão, mas adjetiva o Simão. Simão, o leproso. E eu faço uma pergunta a vocês: Simão ainda era leproso quando Jesus esteve na casa dele? E a resposta clara, categórica é: claro que não. Por que você sabe que não? Porque se ele fosse leproso, ele não podia ficar em casa, muito menos receber alguém em sua casa. Mas se Simão não era mais leproso, por que o evangelista registra que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso, e não na casa de Simão, o ex-leproso? Para advertir-nos ainda hoje de um grande perigo, o perigo de rotular as pessoas, o perigo de marcar gente, o perigo de carimbar gente, porque rótulo fica, quando ele não é mais necessário. O doente foi curado, o cativo foi liberto, o perdido foi encontrado, o pecador foi salvo, mas o rótulo fica. Então não marque gente, não carimbe gente, não rotule gente. Vale destacar que nesse jantar quem se destaca é uma mulher. Esse episódio está registrado nos 4 evangelhos: Mateus 26, Lucas 22, Marcos 14 e João 12. Nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, esta mulher é incógnita, o nome dela não aparece. Mas no relato de João, essa mulher tem nome, é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. E é curioso que Maria só aparece 3 vezes nos evangelhos. A primeira vez, em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. Eu posso lhe dizer que a academia mais importante do mundo é assentarmos-nos aos pés de Jesus. É a melhor escola do mundo. É ali que você bebe direto da fonte. E toda vez que você abre a sua Bíblia e lê a sua Bíblia, e toda vez que você escuta alguém pregando a palavra de Deus, a verdade de Deus, você está sentado aos pés de Jesus. Ele é o mestre, nós somos os aprendizes. A segunda vez que Maria aparece nos evangelhos, em João 11, e mais uma vez ela está aos pés de Jesus, agora para chorar. Seu irmão Lázaro havia sido sepultado já há 4 dias. E eu posso lhes garantir que o lugar mais importante para você e eu estarmos nas horas amargas da vida, do choro, da dor, do luto, é aos pés de Jesus. Ali estão a fonte de consolo. É aos pés de Jesus que as nossas feridas são tratadas. É aos pés de Jesus que as nossas lágrimas são enxugadas. É aos pés de Jesus que nós encontramos conforto para a nossa alma abatida. Mas a terceira vez que essa mulher aparece na Bíblia é nesse texto. E mais uma vez ela está aos pés de Jesus, agora para agradecer. E você pergunta, mas agradecer o quê? E a resposta é: agradecer o maior milagre público de Jesus, a ressurreição do seu irmão, a ressurreição de Lázaro. E diz a Bíblia que Jesus está à mesa, Lázaro
recém-ressuscitado, estava com ele à mesa. Marta, como era seu perfil, estava servindo naquele jantar. E diz a Bíblia que Maria pega um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra rosa, muito bonita, uma pedra ornamental. E diz a Bíblia em Mateus que esse vaso estava cheio de um perfume preciosíssimo. Diz Marcos que este perfume preciosíssimo foi feito de uma essência chamada nardo, e a essência não era híbrida, era nardo puro. Diz João que dentro desse vaso de alabastro tem 1 libra de perfume. Libra não é uma medida muito conhecida nossa, mas 1 litro tem 2,2 libras. Em outras palavras, dentro desse vaso de pedra, de alabastro, tem em torno de praticamente meio litro de perfume. O texto diz que Maria então vem com esse vaso, e quando ela se posiciona atrás de Jesus, ela quebra esse vaso e derrama todo esse perfume, quase meio litro de perfume, na cabeça de Jesus. Esse perfume escorre pelo corpo de Jesus, como que antecipando ou preparando para a sepultura. Esse perfume chega aos pés de Jesus, e diz João 12 que ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Toda a casa se enche com esse perfume. E então os discípulos, capitaneados por Judas Iscariotes, ficam irados contra Maria e dizem: isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela, molestaram-na. Mas Jesus saiu em defesa de Maria e disse: deixai-a, ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. E então, com base nesse texto, meus amados, eu gostaria de extrair dele 8 lições que nós aprendemos com Maria. A primeira delas está no verso 8, confira comigo, por favor. Está escrito: ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Toda vez que eu leio esta passagem, eu pergunto a mim mesmo: meu Deus, será que eu estou fazendo para Jesus o que eu posso? Será que eu estou fazendo para Jesus tudo o que eu posso? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação pura. Maria fez o que pôde. Me permita ilustrar isso. Em 1723, surge na Alemanha, pela liderança de Ludwig van Zinzendorf, um movimento de oração, que durou 100 anos ininterruptamente, desencadeando na Alemanha um movimento de oração, de reavivamento e de despertamento missionário. Para vocês terem uma ideia, esse movimento foi chamado de movimento moraviano. E os moravianos eram muito pobres naquele tempo, no século XVIII. E cada 19 crentes moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns deles tão pobres eram que não podiam dar nenhum valor, nenhum dinheiro, nenhuma oferta para a sustentação da obra missionária. Então, eles se vendiam como escravos para comprar a passagem de ida para os povos mais distantes do mundo, para ficarem ali o resto da vida como missionários, para levar aqueles povos à esperança do evangelho. Quando eu escuto uma história dessa, eu me pergunto: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus?
Estou fazendo tudo o que eu posso para Jesus? Maria fez o que pôde. E você? Está fazendo tudo o que você pode para Jesus? A segunda lição que eu aprendo com Maria está no versículo 3. Ela não só fez o que pôde, ela fez o seu melhor. Vamos entender algo importante aqui, irmãos. Esse perfume preciosíssimo não era encontrado numa loja de perfumaria naquela época. Até porque esta essência, nardo, não se produzia em Israel. Esta essência só era encontrada na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos. Esse perfume era caríssimo e era raríssimo. Porque notem que ele foi avaliado, e o tesoureiro Judas Iscariotes, que entendia de dinheiro, lá em João 12 diz que foi ele quem avaliou esse valor. É só parar para pensar comigo agora. Em mais de 300 denários. Um denário era o salário de um trabalhador durante o dia. Ora, se ele foi avaliado em mais de 300 denários e tinha dentro daquele vaso menos de meio litro, menos de meio quilo, significa que cada grama desse perfume custava um denário. É a mesma coisa de você trabalhar um dia inteiro e no final do dia você ir lá comprar uma gota de perfume, 1 grama de perfume. Agora, me permita outra pergunta. Eu sei que todos nós gostamos de um bom perfume. Às vezes fazemos uma aventura de comprar um perfume caro. Quando você tem um bom perfume, eu pergunto a você, como é que você usa? É apenas um pouquinho, na ponta da orelha, num dia especial. E você diz assim, esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Agora notem que Maria não chega e abre o vaso. Ela chega e quebra o vaso. E por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo, eu não quero que sobre nem uma gota. Tudo que eu tenho e o melhor que eu tenho, eu quero colocar a serviço de Jesus. Ela fez o seu melhor. Às vezes, irmãos, eu fico a pensar que aqueles que não conhecem a Deus como nós temos o privilégio de conhecer, são mais zelosos em servir aos seus ídolos, aos seus deuses, do que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Pastor Jessé, há uns 3, 4 anos eu estava pregando em Portugal e fui visitar uma cidade perto de Coimbra. E na medida que viajávamos, eu vi caravanas a pé, caminhando pelo asfalto. E eu perguntei, mas o que essas pessoas estão fazendo? Onde elas estão indo? Me responderam assim, elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, mas a que distância elas estão andando a pé? Me responderam, a mais de 300 quilômetros. Aí eu fiquei pensando nos nossos crentes. Às vezes moram no bairro da igreja, na cidade onde está a igreja, tem ônibus, alguns lugares tem metrô, noutros tem Uber, tem táxi. Se tiver chovendo, eu não vou porque está chovendo. Se tiver muito calor, eu prefiro ir para a praia. Se vai ter o jogo dos 2 times que eu mais gosto, eu dou um jeito de dar um ninjazinho e ir lá assistir. E a gente arranja desculpa. E às vezes aqueles que não conhecem a Deus e não servem a Deus como nós, são mais zelosos em servir aos seus deuses, que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Pois Maria fez o seu melhor. Você tem feito o seu melhor para Jesus? Mas em terceiro lugar, Maria não só fez o que pôde, não só fez o seu melhor, mas ela fez também sacrificialmente. Se você olhar de novo o verso 3, há um fato aí, irmãos, que é incompreensível para nós na cultura brasileira.
Nenhuma pessoa em sã consciência aqui no Brasil trabalha um ano inteiro para comprar um frasco de perfume. Ninguém faz isso. Pois dentro daquele pequeno vaso de pedra de alabastro, com menos de meio litro de perfume, tinha ali um ano de serviço. Na cultura brasileira isso não faz o mínimo sentido. E você ainda pode perguntar, como é que uma moça pobre, de uma família pobre, de uma aldeia pobre, pode gastar um ano de trabalho, de economia, para investir num frasco de perfume? Você só pode entender isso dentro da cultura israelita. Quando uma menina fazia a transição de menina para moça, e os pais tomam um susto às vezes, porque essa transição é muito rápida, ela já começava a comprar esse perfume, gota a gota, grama a grama, e ir acondicionando esse perfume nesse vaso de alabastro, para o dia mais esperado, sonhado, desejado da sua vida, as suas núpcias, o seu casamento. Pois Maria pega aquilo que tem mais sentido para ela, mais significado para ela, aquilo que era mais importante para ela, aquilo que ela tinha comprado com todo o sacrifício para o dia mais esperado da sua vida, e coloca tudo isso a serviço de Jesus. Ela não só fez, mas fez sacrificialmente. Eu pergunto a você nesta noite, o que é que você está fazendo hoje para Jesus, que possa receber o selo de sacrificial? Às vezes nós damos a sobra, às vezes nós damos o resto, às vezes nós damos para Jesus o que não nos faz falta. Maria fez sacrificialmente. Me permita ilustrar isso. Eu li há uns 2 anos um livro, pastor Jessé, que marcou muito a minha vida. Esse livro tratava de generosidade, e o autor, na introdução do livro, conta uma ilustração muito simples para você entender o que é generosidade. E ele disse o seguinte: você quer entender o que é generosidade? Você quer entender o que é você abrir mão e ofertar sacrificialmente? Então faz o seguinte: passe numa loja, compre um vaso de vidro transparente, coloque na sua sala, para todo dia você passar por lá e olhar. Só um detalhe: você não vai botar flor nesse vaso, você vai botar terra, só terra. Para você passar lá todo dia, olhar para ele e lembrar 2 coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Nada. Então você não é dono de nada. Então você é apenas mordomo do dono. A Bíblia diz que o dono é generoso. E a Bíblia diz que você e eu somos mordomo do dono, e o que se requer do mordomo é que ele seja encontrado fiel. E a única maneira de você ser fiel com o que é do dono é sendo generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. O grande problema que você e eu temos para sermos generosos é a síndrome de dono. Se é meu, é para mim. No momento que você entender que você é um mordomo e você administra o que é de Deus, você não tem mais dificuldade de ser generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. O que você já fez hoje, até hoje, para Jesus, que você possa dizer assim: essa oferta foi uma oferta sacrificial? Me permita contar uma história que aconteceu aqui na Paraíba, na cidade de Itaporanga. A Igreja Batista Missionária estava passando um momento muito difícil em virtude da seca, e o pastor da igreja tinha um programa na rádio que alcançava 40 mil pessoas no entorno da cidade de Itaporanga. Mas a situação financeira estava muito difícil, e o pastor não estava conseguindo pagar o programa, estava 3 meses inadimplente. Então ele recebeu um ultimato da editora dizendo o seguinte: ou o senhor paga o programa, ou nós vamos ter que tirar o programa do ar. Então o pastor chegou na igreja no domingo à noite,
e fez um desafio para os crentes: meus irmãos, o programa não pode sair do ar. Tem 40 mil pessoas que ouvem essa mensagem e nós não podemos tirar o programa do ar. Então eu quero conclamar vocês, a todos nós, fazermos uma oferta sacrificial para o programa não sair do ar. Estava lá na igreja um casal, membros da igreja, o senhor Tota e a dona Lourdes. Eles eram meeiros. Essa palavra meeiro não é uma palavra muito comum aqui na cidade, mas meeiro é o cidadão que trabalha na propriedade de uma pessoa, planta, colhe, e na hora que ele colhe, metade vai ser para o dono da propriedade e ele fica só com a metade. Então o senhor Tota e a dona Lourdes moravam a 6 quilômetros da cidade, iam a pé. Retornando para casa, o casal ia discutindo, e a Lourdes dizendo: ô Tota, você viu o apelo do pastor, o programa não pode sair do ar, nós temos que fazer uma oferta sacrificial. E o Tota dizia: mas Lourdes, lá em casa não tem dinheiro. Não, mas nós temos que ajudar. Mas Lourdes, fazer o quê? Não tem dinheiro lá em casa, vão dar o quê? E a conversa vai rolando, e eles estão quase chegando em casa, e a Lourdes diz: olha Tota, então vamos fazer o seguinte, nós não temos dinheiro mesmo, mas lá em casa tem um terreiro com muitas galinhas, e o melhor que tem lá é o galo. Então nós vamos dar o galo. Tá bom, você quer dar o galo, vamos dar o galo, pronto. Segunda-feira de manhã, a Lourdes bota o galo debaixo do braço, 6 quilômetros a pé para a cidade, toca a campainha na casa do pastor, ele veio atender, e a Lourdes disse: pastor, eu vim trazer minha oferta sacrificial para o programa não sair do ar. Entregou o galo para o pastor. O pastor deu um sorriso amarelo, agradeceu, fechou a porta e pensou: meu Deus, o que eu vou fazer com esse galo? Pensou: vou fazer uma rifa. Não, rifa não combina com crente. Pensou, resolveu botar essa história na internet. Domingo de manhã, pastor Jeremias Pereira, que esteve aqui recentemente, leu essa notícia na internet. Deus tocou o coração dele. Ele chegou na igreja domingo de manhã e disse: meus irmãos, tem uma igreja em Itaporanga, no interior da Paraíba, que tem um programa que não pode sair do ar. Então nós vamos levantar uma oferta agora para ajudar aquele irmão a pagar o programa. Levantaram uma oferta que correspondeu a 2 anos de programa. Ligaram para o pastor: fica tranquilo que o programa está garantido por 2 anos. O próprio pastor Jeremias está pregando lá no Canadá, uma igreja de um grande amigo, conta a história da mulher do galo. Levantou um empresário e disse: meus irmãos, quero saber se a dona Luz está precisando de alguma coisa. A casa dela tem energia, mas não tem geladeira, não tem um fogão para ela fazer algumas coisas mais especiais, fazer um chup-chup para vender, essa coisa toda. Falei: então estou mandando dinheiro para comprar geladeira, para comprar o que ela precisa. Pastor Jeremias está pregando uma outra igreja, levanta uma pessoa e diz: eu quero saber essa terra. Ué, não precisa ser meieira mais não, mas vamos comprar a terra. A terra vai ser dela. Vão comprar terra, vão passar a propriedade no nome dela, a escritura no nome dela, ela vai ser proprietária, não vai ser meieira mais. Comprar a terra, passar a escritura no nome dela. Está pregando outra igreja, levanta o irmão e diz: eu quero saber como é que é essa terra, se ela está produzindo direito, se precisa mandar um engenheiro agrônomo lá, se cavar poço artesiano, se precisa irrigar essa terra, trabalhar essa terra para produzir. E fizeram isso. Está pregando uma igreja em Nova York, levanta o irmão e diz: eu quero saber se a casa da dona Luiz é uma casa boa. Não, a casa é humilde, uma casa simples, tem energia, tem geladeira, tem isso, tem aquilo, mas a casa é muito simples. Então derruba tudo, vamos construir uma casa grande, de alvenaria, bonita, confortável, mobiliar, fazer tudo que ela precisa. Um repórter da Christianity Today escuta essa história em Nova York, pega um avião, desce em João Pessoa, pega um carro, vai a Itaporanga e faz uma entrevista com a dona Lourdes. E essa história da mulher do galo percorreu o mundo inteiro. Porque uma mulher, um homem, meieiros, deram uma oferta sacrificial, sem esperar nada em troca. Não é barganha, não é troca. É o coração generoso. Maria fez sacrificialmente. Quarto lugar, Maria fez apesar das críticas. Eu sou pastor há 40 anos e eu confesso a vocês que eu nunca vi uma pessoa se levantando para fazer a obra de Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens do que na aprovação de Deus. Maria enfrentou 3 críticas.
Confira comigo o verso 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Quem são esses alguns aqui? Os discípulos, que deviam estar felizes com a atitude dela, imitando o exemplo dela, estão indignados contra ela. Mas eles não estão indignados com o que ela fez, não. Eles estão indignados para quem ela fez. Se fosse para os pobres, tudo bem, mas para Jesus, não, aí é demais, aí é um desperdício. Se você fizer a obra de Deus, você vai causar indignação em muita gente. A segunda crítica que ela recebe está no versículo 5, confira aí. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Agora não é mais indignação, é murmuração. É bem verdade que esse negócio de murmuração está acabando nas igrejas, né, irmãos? Ele não murmura mais, né? Mas vejam vocês, eles não estão murmurando, não estão murmurando contra ela. É curioso que João 12 relata que é Judas Iscariotes quem puxa essa fila da murmuração contra Maria, e é nesse contexto aqui que a Bíblia diz que ele era ladrão. Ele não estava interessado em ajudar pobre, coisa nenhuma, ele estava interessado em embolsar essa grana. E ele fica muito irritado com Maria, porque ele é avarento, ele ama o dinheiro. E quando ele vê Maria de maneira tão generosa, de maneira tão sacrificial, oferecendo para Jesus algo que tem um valor tão grande que ele podia e queria embolsar, mas ela oferece para Jesus, isso provoca nele indignação e murmuração. E é desse jantar que Judas Iscariotes sai e vai para Jerusalém nas caladas da noite para vender Jesus e trair o seu mestre. Mas a quarta crítica que Maria enfrenta está aí no versículo 6. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Primeiro, indignação. Segundo, murmuração. Terceiro, molestação. Molestar hoje é crime, da cadeia. Então deixa eu fazer uma perguntinha. Você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão criticando você? Continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão irritadas? Continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão murmurando? Continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão molestando você? Continue fazendo a obra de Deus. Você não faz para agradar a homens, você faz para exaltar a Deus. Faça apesar das críticas. Porque é bem verdade que tem crentes porcelana, cristal, crente hipersensível. Qualquer coisinha se melindra. Qualquer coisinha, também vou sair da igreja. Qualquer coisa, também eu estava fazendo, me criticaram, também não faço mais nada na igreja. Meu irmão, em nome de Jesus, você tem que ser um crente maduro. Larga de ser hipersensível. Larga de ser porcelana. Larga de ser crente cristal. Faça a obra de Deus, apesar das críticas. Mas em quinto lugar, Maria fez só para agradar a Jesus. É o texto de João 12 que nos relata isso, porque só João nos relata esse fato, que Maria enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Você pergunta, na cultura brasileira, o que significa isso? Resposta, nada, nada, só um ato de humildade. Porém, na cultura israelita isso era um escândalo. Uma mulher não soltava os cabelos em público. Mas por que Maria fez isso? Meus amados irmãos, há momentos na vida que quando você ama Jesus, o seu coração transborda de alegria e de gratidão por Jesus. Você não consegue ficar muito preso dentro de determinadas cercas culturais, de etiquetas sociais. Você acaba transcendendo. Maria não está preocupada o que vai pensar o Judas, o que vai pensar o Tomé, o que vai pensar o Mateus, o que vai pensar este, pensar aquele. Ela não está medindo palavras, ela não está medindo atitudes e gestos, porque ela está melindrada com o que um vai falar, o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar. Não, ela só tem um vetor que governa a vida dela, é agradar ao Senhor Jesus.
Às vezes nós ficamos cheios de dedos, às vezes nós ficamos melindrados demais, agradando um, agradando a outro, agradando aquele outro, e a gente acaba desagradando a Jesus. Eu não estou dizendo a você que você e eu temos liberdade para sair aí desagradando as pessoas, não. O que eu estou lhe dizendo é que o vetor que deve governar a nossa vida é só agradar a Jesus. Sexto lugar, Maria fez a pessoa certa. Confira comigo os versos 6 e 7. Versículo 6, parte B, diz: ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. Quando quiseres, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Será que Jesus está dizendo que os pobres não são importantes, que eles não merecem prioridade, que a causa deles não merece urgência? É claro que não. Não é isso que Jesus está dizendo? Aliás, lá em Mateus 25, 31 a 46, há uma cena do juízo final, onde o único pecado elencado lá é o pecado de omissão em relação basicamente aos pobres. Estive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste beber, estive doente e não fostes ver-me, estive forasteiro e não me abrigaste, estive preso e não me visitaste. E Jesus, as pessoas vão perguntar: mas quanto te vimos nessa circunstância? Jesus diz: todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Agora preste bem atenção, ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ajudar os pobres não é a causa da salvação. Você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque foi salvo pela graça. Ajudar os pobres não é a causa da salvação, é a evidência da salvação pela graça. O que move você na direção do próximo, para socorrer o próximo, é Jesus. Se você fizer o bem ao próximo, ou ajudar o próximo, ou cuidar dos pobres para ser salvo, você está afrontando a graça de Deus, você está afrontando a cruz de Cristo. Então Maria fez a pessoa certa. Por não ter entendido essa verdade, surge aqui na América Latina, na década de 60, uma falsa teologia chamada de teologia da libertação, que não é nem teologia, nem libertação. Aníbal Pereira Reis disse que os teólogos da libertação são teologastros liberticidas. Não, ajudar os pobres não é um caminho para o céu. Ajudar os pobres é a ação daqueles que já estão indo para o céu, pela graça de Deus. Maria fez a pessoa certa. Mas em sétimo e penúltimo lugar, Maria fez no tempo certo. Olha o versículo 8, a parte B comigo. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Ô irmãos, isso é magnífico. E me permita trazer aqui um fato para mim lindo no Evangelho de Lucas. Você sabe que Lucas é o evangelho que mostra a graça de Deus às pessoas rejeitadas, repudiadas, às crianças, às mulheres, aos estrangeiros, aos publicanos, àqueles que a sociedade da época colocavam de lado. O evangelho é endereçado a eles também, com a mesma prioridade. E lá em Lucas 8, diz que quem financiou, quem bancou financeiramente o ministério de Jesus foram as mulheres. E a Bíblia cita 3 mulheres: Maria Madalena, Susana, Joana e muitas outras. Quando Jesus fazia o seu trabalho itinerante pelas cidades da Galileia, e haviam 204 cidades só na Galileia, de cidade em cidade, e as mulheres iam bancando, passando Pix, fazendo transferência, cuidando da logística. Agora, preste atenção comigo. 3 mulheres citadas pelo nome, mais Jesus, 4, mais 12 discípulos, 16, mais muitas mulheres. Eu não sei quantas são muitas mulheres. Vamos pegar um grupo aí de 40. Não tinha hotel, não tinha pensão, não tinha self-service, não tinha estrutura, não tinha logística, e elas indo com Jesus de cidade em cidade, de povoado em povoado, bancando, pagando a conta, investindo.
Quando Jesus está subindo para Jerusalém para ser crucificado, e Jesus já tinha alertado isso para os discípulos e elas presentes, elas foram com ele. Quando Jesus foi crucificado, só tem João lá, mas essas mulheres estão presentes. Quando Jesus foi sepultado, diz Lucas 23, 53, 54, que não consta nem que João estivesse no sepultamento de Jesus, mas essas mulheres estavam lá, vendo onde e como Jesus foi sepultado. Repete comigo: onde e como Jesus foi sepultado. Eu queria que você acompanhasse meu raciocínio agora, por favor. Que horas Jesus morreu na sexta-feira? 3 da tarde, hora nona. Que horas ele foi sepultado? Claro que tem que ser antes das 6 da tarde, porque 6 da tarde começava o sábado. São 3 horas então entre a morte e o sepultamento. Agora o que tem que acontecer nessas 3 horas? Morreu, morreu. Ninguém tem autoridade de tirar o corpo da cruz. Então tem que ter uma permissão do governador. Bom, para ir no governador também não pode ir qualquer um, porque ele nem vai receber. Então tem que escolher uma pessoa que tem trânsito. Então escolheram José de Arimateia. E aí chega lá no governador e diz: governador, queria permissão para tirar o corpo do Jesus de Nazaré, o rei dos judeus da cruz, porque ele morreu. Não morreu não. Não tem tempo. Ih, demora. Tem gente que fica mais de um dia. Morreu não. Não morreu, senhor. Não morreu. Eu só acredito se o centurião vier aqui me falar que morreu. Aí vai lá buscar um centurião. Aí volta com o centurião. Morreu, senhor governador. Então o governador tem que fazer um documento. Aí tem que ir lá, tem que tirar o corpo, tem que ir no mercado comprar perfumes, tem que ir no mercado comprar lençóis e linho, tem que descer o corpo, tem que limpar o corpo, tem que passar perfume no corpo, tem que enrolar o corpo com lençol, tem que tirar o corpo daqui, tem que ir lá rolar a pedra, porque o túmulo é novo, nunca foi usado, a pedra é pesada, e aí tem que botar o corpo lá dentro, tem que sair de lá, tem que rolar a pedra de novo, e as mulheres ali, vendo onde e como Jesus foi sepultado. Agora preste atenção nisso. Por que essas mulheres foram? Acabou o sábado, 6 da tarde, correram para o mercado para comprar perfumes. Por quê? Embora haja um silêncio do texto, e eu fico imaginando, pensando, meditando: meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? As mulheres não gostam de nada mal feito, e elas estão olhando onde e como. Eu acho que elas pensaram assim: está mal feito esse serviço, nós vamos fazer direito. Nós vamos fazer direito. Quando elas chegam um domingo de madrugada, a pedra rolada, o túmulo aberto, entram no túmulo, o túmulo está vazio. Elas saem do túmulo, um anjo diz para elas assim: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Mas sabe o que o anjo está dizendo para essas mulheres? Vocês fizeram muito por ele, bancaram o ministério dele, mas uma coisa vocês não fizeram: vocês não anteciparam a ungir o corpo dele para a sepultura. Agora não está precisando disso mais não, agora não precisa mais desse perfume não. Qual a lição que eu aprendo aqui? Tem coisas na vida que ou você faz agora, ou você faz hoje, ou você nunca mais vai ter chance de fazer. Faça no tempo certo. Aquela conversa, aquele encontro, aquele acerto, aquele conserto, aquela decisão, aquela reconciliação, aquela restauração, aquele socorro que você vai enfiar a mão no bolso e ajudar a pessoa que está precisando de ajuda. Faça hoje, para você não chorar a dor do remorso amanhã. Há uma coisa que me choca muito, pastor Gessé, na cultura brasileira: são os nossos funerais. Eu nunca vi ninguém receber tanto elogio quanto os defuntos. Nunca vi. É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais jeito. A grande pergunta é: será que aquela pessoa escutou algum desses elogios? Porque depois que morre não fica mais consolado em receber elogio não. E tem gente tão espiritual que você fica até meio chocado. Não, pastor, esse negócio de elogiar é um perigo, porque vai levar a pessoa a ficar vaidosa. Meu amado irmão, o que a Bíblia proíbe é a hipocrisia. A palavra boa, na hora certa, com a motivação certa, é um bálsamo no coração. Então não espere a pessoa morrer para elogiar não.
Se você tem que homenagear alguém, homenageie em vida. Se você tem que falar alguma coisa bonita e positiva da pessoa, fale em vida. Se você tem que encorajar alguém, encoraje em vida, no tempo certo. Mas a outra coisa que me choca na cultura brasileira, irmãos, é que defunto recebe mais flores do que gente viva. Ah, não dá para entender isso. Eu fui num funeral certa feita, eu contei 86 coroas de flores. Tiveram que contratar um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando, pensando, meu Deus, coitado do defunto, não consegue tirar um botão de rosa mais, para que tanta flor para ele? Agora, sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você tem que mandar flor para alguém, manda em vida. Eu sei que os homens cearenses são muito cavalheiros. Nunca deixa passar em brancas nuvens o aniversário da esposa, aniversário de casamento, não é verdade? É uma coisa maravilhosa. Mas é provável também que haja algum que seja assim mão de vaca, sabe? Nunca comprou um buquê de flores para a esposa. Agora deixa eu dizer uma coisa para a irmã. Se você for na frente, e por ir na frente eu estou dizendo morrer antes dele, você que nunca ganhou um buquê de flores, vai ganhar uma coroa. E grande, hein? E ele nem vai pedir desconto na floricultura. Você tem que dar flor para alguém, dê em vida. E depois que morre, não fica nada consolado com esse negócio de receber uma coroa de flor, ou 50 ou 86. Faça no tempo certo. Último lugar, 8º lugar. Maria fez, vamos repetir as 7 primeiras? Maria fez o que pôde. Maria fez o melhor. Maria fez sacrificialmente. Maria fez apesar das críticas. Maria fez só para agradar a Jesus. Maria fez a pessoa certa. Maria fez no tempo certo. Mas em último lugar, Maria fez com reflexos para a eternidade. O versículo 9 diz que Jesus afirmou: em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. O que Maria fez numa casa pequena, numa vila pequena, há mais de 2000 anos, ou há 2000 anos, está sendo trombeteado dos outeiros da história, nos ouvidos do mundo. E hoje, 11 de março de 2022, a profecia de Jesus se cumpre mais uma vez, no templo sede da igreja Canaã, em Fortaleza, Nordeste, Brasil. A grande pergunta nesta noite é esta: o que é que você está fazendo que vai impactar as futuras gerações? Não sei se você pensa nisso, mas imagine essa cena, se Jesus não voltar antes, depois de 50 anos que você já tiver partido desta vida, e alguém passar lá no cemitério, der uma espanada lá, naquela placa de mármore branca, a sua vida vai estar, a sua história ainda vai impactar alguém? Nós vivemos uma geração humanista, narcisista, egoísta, materialista, só pensa cada um em si mesmo. O que é que nós estamos fazendo, irmãos, para impactar as futuras gerações? E eu queria concluir trazendo à memória esclarecida de vocês uma das histórias mais tristes da Bíblia, de um homem de Deus, o rei Ezequias. Começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, morreu com 54 anos. Um homem que não tinha berço. Seu pai era um homem horrível, Acás. Mas ele resolveu ser diferente do pai, porque não é o meio que influencia o homem, é o homem que influencia o meio. E então diz a Bíblia que ele resolveu ser um homem de Deus. E ele foi um homem tal que diz a Bíblia que ninguém foi igual a ele antes, ninguém foi igual a ele depois. E ele fez reformas, ele experimentou um avivamento, ele se tornou um homem rico, ele se tornou um homem próspero. E a bênção de Deus fluía das suas mãos para toda a nação. Mas aos 39 anos de idade ele enfrenta 2 problemas gravíssimos. Foi no governo dele que caiu a Samaria nas mãos dos assírios. E esses mesmos assírios cercam Jerusalém e mandam um recado abusado para ele: renda-se, porque nenhum Deus pode livrar você da minha mão.
Se não bastasse esse cerco militar, ele fica doente, e o profeta Isaías vai na casa dele e diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E diz a Bíblia que só sobrou para ele uma parede, e para a parede ele se voltou, e orou fervorosamente, chorou abundantemente, e Deus respondeu rapidamente. O profeta não tinha saído da cidade ainda, e Deus diz: volta lá Isaías, volta lá, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, eu ouvi a sua lágrima, eu o curarei da sua enfermidade, e eu livrarei Jerusalém do poder da Assíria, e no terceiro dia tu subirás à casa de Deus. O milagre foi tão grande, que lá na Babilônia, um novo império que surgia, escutou-se esse milagre, e o rei da Babilônia manda uma comitiva diplomática a Jerusalém, para visitar Ezequias, para oferecer presentes para Ezequias. E quando essa comitiva chegou, Ezequias abriu os seus tesouros, abriu o seu palácio, mostrou toda a riqueza, toda a glória, toda a fortuna, todo o poder, todo o sucesso do seu governo, e não deu uma palavra sequer de exaltação a Deus, que foi mal aos olhos do Senhor. O profeta Isaías voltou na sua casa e disse: escuta o que Deus vai dizer agora. Essa Babilônia vai se tornar um grande império e vai voltar, e vai saquear tudo que vocês ajuntaram, tudo, vai levar tudo embora. E tem mais: dos filhos que tu gerares serão levados cativos. E tem mais: esses filhos vão ser feitos eunucos. Sabe o que significa isso? Esses filhos vão ser castrados, não vão poder gerar. Isso aqui é uma tragédia maior que essa. Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é essa palavra. Bom, você não entendeu o que eu falei. Estou falando que a Babilônia vai saquear tudo, eu estou falando que os filhos vão ser escravos, eu estou falando que os filhos vão ser castrados, e você vem me falar que boa essa palavra. Você ficou louco, você perdeu o juízo. O rei justificou: boa é essa palavra, porque eu terei paz nos meus dias. Quando isso acontecer, eu já bati as botas. Quando isso acontecer, eu não estou mais aqui para contar a história. Na verdade, sabe o que ele está dizendo? Me perdoe da expressão: depois que eu morrer, eu não estou nem aí, que se dane as futuras gerações. Lamentável, lamentável. Quero dizer para você, meu irmão, que nós precisamos cuidar das futuras gerações, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos netos. Como o pastor Gessé orou aqui hoje, nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro. Os nossos filhos são herança de Deus, nossos filhos são filhos da promessa, e nós não vamos abrir mão deles, e nós vamos lutar por eles, e nós vamos orar por eles, e nós vamos jejuar por eles, e nós vamos chorar por eles, e nós vamos clamar aos céus por eles, para que eles sejam cheios do Espírito Santo, para que a igreja que está vindo por aí seja mais forte do que esta, para que a igreja dos nossos filhos e dos nossos netos seja uma igreja mais comprometida com a palavra de Deus, porque hoje nós estamos vivendo também para influenciar as futuras gerações. O que estamos fazendo hoje vai reverberar e vai trazer impacto nas futuras gerações, para que elas conheçam a Deus e andem na presença de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver como Maria viveu, aos pés de Jesus, para aprender, aos pés de Jesus para chorar, aos pés de Jesus para agradecer. Que Deus nos abençoe. Amém.